Olá, turma, tudo bem? Então, pessoal, o nosso estudo agora é sobre equilíbrio iônico. Nós vamos entender aqueles processos, né, de cálculo de pH. Vocês lembram lá no primeiro ano que a gente estudou pH e pOH. E a gente lembra lá, né, daquela tabelinha e tudo mais. Mas vamos aqui começar, pessoal. Vejam aqui, ó. Inúmeros processos químicos que ocorrem ao nosso redor, como o preparo do solo para o plantio, dependem da análise do caráter ácido-básico. Daí ele traz uma foto aqui das hortênsias. E essa coloração das hortênsias, ela varia de acordo com a acidez do solo. Vejam aqui, ó, a cor azul predomina em valores de pH menores que 5,5. Então, pHs ácidos, muito ácidos, né? Solos muito ácidos, a coloração da hortênsia ela vai ficar azulada. E a cor rosa em pH maior que 6,5. Tá? Bom, seguindo com o nosso conteúdo, isso que eu estava dizendo, né, que eu estava mostrando, pessoal. Tem essa escalinha aqui, tá? De pH. Então, sob temperatura ambiente, a escala de pH varia de 0, soluções muito ácidas, a 14, soluções muito básicas, sendo neutra a solução com pH igual a 7. Então, aqui a escala ela vai do 0, tá? Até o 14. Então, o pH 7 é chamado de pH neutro, tudo bem? À medida que eu ando para a minha esquerda, onde vai diminuindo esse número aqui, vai aumentando a acidez, tudo bem? Então, vamos colocar aqui uma flechinha aqui, mostrando isso. Então, a partir daqui, ó, daqui para lá, maior a acidez, tá? E a basicidade, ela vai aumentar daqui para lá, tá? Beleza, pessoal? A basicidade aumenta, então, para cá, tá? Então, nós temos essas condições aqui. Então, escalinha de pH, de 1 a 14, 7 é neutro, né? Aumenta do 7 em direção a 1, aumenta a acidez, do 7 em direção ao 14, aumenta a basicidade ou alcalinidade. É possível dizer que o aumento na concentração de íons H+, identifica substâncias ou soluções ácidas, e o aumento na concentração de íons OH- indica substâncias ou soluções básicas. Lembram lá? O ácido é toda substância que em água libera íons H+, e base é toda substância que quando eu coloco ela em água, ela libera íons OH-. Aqui existem alguns indicadores que tem lá na apostila do primeiro ano, e vocês também têm isso. Tá? E está na apostila também de vocês, e são alguns indicadores aí, ácido-base, esses indicadores eles demonstram, né, qual é o caráter da solução. Então, por exemplo, se você pega o azul de timol, em pH inferior a 8, ele vai ser amarelo. Em pH superior a 9,6, ele vai ficar azul. Tá? A timolftaleína incolor em pH 9,3 e azul em pH superior a 10,5, né? Esse intervalo aqui ela vai alterando a cor. Então, por exemplo, do incolor ele vai passando aí para um azul claro até atingir o azul escuro. Então é a faixa, depende da faixa para que se utiliza esses pH. O melhor mesmo, pessoal, assim para nós, para verificar, é o azul de bromotimol. Veja que a viragem dele é entre o 6 e o 7,6. Então esse é bastante utilizado no laboratório. Então existe um indicador universal. Esse indicador é feito eles colocam vários daqueles indicadores em uma folhinha, tá? E daí vai dar uma coloração conforme o pH aqui, tá? E o pHmetro. Esse é o método de laboratório que é o mais certo, o mais correto de ser utilizado, né? Em indústria. Então, por exemplo, na confecção de fármacos lá, você vai produzir, né, um fármaco, ou na indústria de cosméticos você vai produzir um shampoo.
Então é importante você ter um aparelho que verifique exatamente, né, qual é o pH, porque viradas muito bruscas, às vezes, uma substância com um pH muito ácido ou com pH muito cáustico, né, muito alcalino, ele pode influenciar, né? Imagina um pH com um shampoo com pH aí na faixa de 13, 14, ele vai causar danos ao couro cabeludo, tá? Então, pessoal, aqui tem um estudo sobre o pH ideal dos shampoos. Então, vejam a diferença a um olhar microscópico de um cabelo saudável e de um cabelo, né, de uma estrutura de fio de cabelo danificado. Tá? Então, como o pH mexe literalmente com a nossa cabeça, mais precisamente com o nosso cabelo. E se alguém lhe disser que ele pode tanto estragar como contribuir para deixar seu cabelo mais belo? O segredo começa no shampoo que você usa. Você sabe qual é o seu potencial hidrogênio iônico? Talvez você não saiba nem o significado desse termo, mas ele nada mais é do que pH. O pH é usado para determinar o grau de acidez ou alcalinidade do seu shampoo. Então, pH é chamado de potencial hidrogênio iônico. A composição química do cabelo se estende ao longo dos fios capilares. Basicamente é constituída por proteínas que se ligam entre si para formar longas cadeias através de 3 diferentes ligações: ligação de sulfeto, ligação iônica e ligação de hidrogênio. Então, esses tipos de ligações aqui, né? Na raiz, contém ligações de hidrogênio até a metade dos fios. Existem as ligações iônicas e nas extremidades as pontes de disulfeto completam a estrutura do cabelo. A camada externa que protege o fio, chamada de cutícula capilar, tem pH levemente ácido, um valor compreendido entre 4,2 e 5,8 na escala de pH. Dessa forma, todo produto que entra em contato com seu couro cabeludo deve ser neutros ou levemente ácidos. Por exemplo, se lavarmos os cabelos com shampoo alcalino, pH de 8,5, suas cutículas se abrirão, deixando-os opacos. O resultado é um cabelo sem brilho, difícil de pentear e embaraçado. O curioso é que esses danos se acentuam nas extremidades dos fios. Sabe por quê? As pontes de disulfeto que compõem essa parte são quebradas em meio alcalino, daí aparecem as famosas pontas duplas. Tá aí um textozinho, né? Aí, como você viu, a função de um shampoo não é só limpar o cabelo, ele precisa também tratá-lo. Agora é só escolher o pH ideal, tá? Então é isso aí, pessoal. Um texto sobre pH de shampoo. Então, voltando aqui, pessoal. Turma, o que acontece é que a água, a gente pode considerar a água uma substância tão solvente que ela consegue dissolver suas próprias moléculas, tá? Para vocês terem uma ideia. E se você, né, e foi feito já um experimento em relação à constante de equilíbrio da água. Então, se a gente pegar essa formulazinha aqui, então aqui a gente tem água, aqui era para ser no estado líquido, tá? A água ela vai ionizar formando íons H+, e íons OH-. Vamos escrever aqui do lado para vocês verem, né? A água, ela é assim, ó, a molécula, tá? Então pode romper essas ligações aqui e vai formar, né, um OH. O oxigênio é mais eletronegativo que esse hidrogênio, então fica negativo, por isso a gente fala OH-, tá? E esse hidrogênio aqui que saiu, ele vai sair na forma de H+, porque ele perdeu o seu elétron, tá? H+ em água é ácido, OH- em solução aquosa é base. Mas a água, ao se ionizar, né, a água, ao se ionizar, ela vai formar íons H+ e íons OH-, tá? E na mesma proporção. Então, se uma molécula de água dá um H+ e um OH-, por isso que o pH de água pura, né, da água
sem nenhuma mistura, água pura sem nenhuma mistura é considerado neutro, tá? Só que a água, assim, ela é tão solvente que ela consegue dissolver suas próprias moléculas, né? Foi feito um experimento, deixa eu ver se tem escrito aqui, não tá? Foi feito um experimento em que eles pegaram 1 litro de água e dá mais ou menos 55,5 mols de água. E nesse experimento eles verificaram que desses 55,5 mols de água, 1,10 elevado a menos 14, imagina, 0, né, mais 3 zeros e 1% dessas águas sofriam um processo de ionização. Tá? Então, como a água é uma molécula, ela vai sofrer o processo de ionização, então liberava íon H+, e o H-. Então, imaginem vocês uma substância pura que tem uma fraca força eletrolítica. Agora, o que acontece, né, turma? Quando a gente mistura uma substância ácida, você aumenta a concentração, no caso, dos íons H+. Então, vamos lá, pegar uma solução. Tem água pura. Vamos pegar, só deixa eu pegar nós vamos pegar uma solução. Essa solução ela tem água pura. Tá? Peguei lá. Solução, ela vai ter água pura. Agora, quando eu adiciono uma substância ácida aqui, vai aumentar a concentração de íon H+ nessa solução. Então, vai tornar essa solução ácida. Então, esse equilíbrio químico, né, à medida que eu aumento o íon H+ aqui, tá, esse equilíbrio químico vai ser deslocado, porque vai ser consumido esses OH-, né, e os H+ vão se ligar a esses OH-, deslocando o equilíbrio para a direita e aumentando assim a concentração de H+. Tudo bem, pessoal? Mas qual que é a constante de ionização da água? Então é chamada de Kw, tá? A constante de ionização da água. Por quê, pessoal? Porque a água aqui ela vai estar no estado líquido, e se vocês lembrarem, lá só entra na fórmula da constante de equilíbrio quem está no estado aquoso, né? Ou quem está no estado gasoso. Para gases é só gasoso. Agora, para constante de equilíbrio em termos de concentração, é só aquoso e gasoso. Então vai ficar, esse H2O vai ser cortado, então o KW vai ficar esse aqui, tá, pessoal? Tá? E medido, né, pessoal, como eu tinha dito para vocês, que a constante de ionização da água, a condição ambiente 25 graus Celsius e 1 atm de temperatura, verificou que essa constante do equilíbrio iônico da água é 1 elevado a 10 a menos 14. Tá? Então tá aí, né? 1 elevado a 10 a menos 14. Daí ele fala aqui, ó, por ser uma constante de equilíbrio, o produto iônico da água, o KW, né, que a gente está estudando, só é afetado pela variação da temperatura, sendo a reação da autoionização endotérmica, pode-se afirmar que o KW aumenta com a elevação da temperatura. Então, a gente vai chegar a uma conclusão aqui, tá? Para finalizar essa aula. Qual é a conclusão? Que a constante de ionização da água, o KW, é 1 elevado a 10 elevado a menos 14, então no meio neutro nós vamos ter igual a concentração de H+, 10 elevado a menos 7, e a concentração de OH-, 1 vezes 10 elevado a menos 7 também. Essa multiplicação aqui tem que dar 1 vezes 10 elevado a menos 14, tá? Por isso que eu tenho essas concentrações. E no meio neutro, a concentração de H+ e OH-, né, do pH, o pH é igual a 7, do pH é igual, do pOH é igual a 7 também, tá? Então, meio ácido, nós vamos ter que a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-. Tudo bem?
em meio básico, a concentração de H+, vai ser inferior à concentração de OH-. Ou seja, a concentração de H+, vai ser menor que 1 vezes 10 elevado a menos 7 em meio básico, e a concentração de H+, vai ser maior do que 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro em meio ácido, né? Ou seja, essa concentração ela vai estar deslocada. Beleza, turma?